Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje eu vou responder as duas perguntas que com certeza são as mais feitas aqui no canal, que é, toda vez que eu mostro um veículo elétrico, vocês me perguntam, ele precisa de habilitação? Ou ele precisa de emplacamento? Então eu vou responder tudo pra vocês agora sobre isso. Então, como disse aí, realmente são perguntas que são muito feitas, se o veículo precisa de emplacamento e também se ele precisa de habilitação para pilotar. Sempre que posto de bicicleta, de patinete, skate, patins, monociclo, todos os veículos elétricos que eu posto aqui, vocês vêm perguntar. Então realmente é uma pergunta muito interessante. Como sempre falo, é um emaranhado danado no Brasil, nada é simples e claro. Então eu evitei sempre tocar nesse assunto, porque é uma coisa muito complexa para eu simplesmente linkar em um vídeo. Então eu precisaria de um vídeo só para falar tudo sobre isso. E é justamente esse vídeo agora. Como assim, o que eu vou usar de didática para explicar isso para vocês? Cara, realmente achei uma coisa muito interessante e queria botar aqui para vocês, que é um manual, uma apresentação para policiais militares sobre como fiscalizar ciclomotores e veículos também elétricos. Então, com certeza, isso aqui é o melhor que a gente pode achar. É uma apresentação que tem todos os códigos e tudo que pode e não pode. Então, de fato, ela tem tudo falando aqui com todas as leis e eu vou mostrar elas para vocês agora e a gente vai falar tudo sobre quais veículos realmente precisam ou não de habilitação e também de carta, né, como o pessoal fala em São Paulo, ou CNH, que é justamente, e também quais precisam de emplacamento. Então eu vou falar para vocês agora. Lembrando rapidamente, antes de começar a falar sobre isso, que aqui a gente vai falar ao rigor da lei. Não necessariamente a gente vai ver isso na prática. A gente sabe que tem muitas coisas que estão escritas, mas na prática a gente vê outras coisas diferentes. Por vários motivos, desde dificuldade enorme de fiscalização, tanto pelo número enorme de veículos que a gente tem desses tipos aqui, tanto também como a dificuldade de modelos diferentes. Simplesmente acho que é muito difícil para um policial que não entende saber se aquilo ali é um veículo de um jeito, de outro. E vocês vão ver aqui que cada jeito de veículo vai ter um tipo de coisa. Se o veículo chegar até a velocidade, se o veículo tiver tanta potência, e como um policial que pode ser que não seja tão conhecedor desse assunto como a gente que gosta, vai entender para fiscalizar. Então realmente é difícil. A gente sabe que na prática muitos policiais acabam, entre aspas, tá pessoal, acabam não perdendo tempo com isso. Então é muito difícil você ver algum tipo de fiscalização de bicicletas, de veículos elétricos. É muito difícil mesmo, são casos muito raros. Então é só pra avisar vocês que isso aqui é um vídeo que a gente vai falar tudo na técnica, mas que na vida real, na prática, são coisas que podem ser bem diferentes, tá? Então vamos lá. Vou botar aqui pra vocês verem e vamos comentar. Então, como vocês já viram na primeira página, isso aqui é um manual, né, de fiscalização de ciclomotores, que é justamente que ele mostra ali um veículo a combustão de 50 cilindradas e também um veículo elétrico. E vocês vão ver aqui, eu vou comentando e eu vou tentar fazer um apanhado também. Aqui vocês veem justamente qual é a definição do Código Brasileiro de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, qual é a definição de ciclomotor, que é um veículo de 2 ou 3 rodas providos de um motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3 e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Ou seja, qualquer veículo que seja gasolina, tá falando que gasolina, que tenha até 50 cilindradas e chega até 50 km por hora, é considerado, portanto, um ciclomotor. E nesse caso, tem que obedecer às regras de ciclomotor e não de uma moto, que já é uma categoria acima e precisa obedecer outras regras, que são as regras de trânsito tradicional que a gente conhece. Então vocês vão ver agora o que um ciclomotor precisa para ele estar dentro das regras. Vocês estão vendo tudo aí que são os equipamentos obrigatórios. Como vocês estão vendo aí, os equipamentos obrigatórios são todos esses que vocês estão vendo aí. Buzina, velocímetro, enfim. Não vou ler um por um, mas vocês estão vendo aí todos. E também vai falar lá embaixo, mas acho que para ficar mais fácil vocês entenderem, ciclomotores sim, precisam de emplacamento, vocês vão ver lá embaixo, mas só para deixar bem claro na cabeça de vocês as ideias, ciclomotores, que são veículos de até 50 cilindradas, precisam de emplacamento, todos eles, e precisam de carteiras de habilitação, estilo ACC, que é a autorização de condução de ciclomotor, ou também a carteira, realmente a carteira mesmo, a categoria A, que seria de moto, que também dá permissão a você pilotar ciclomotores. Então ciclomotores, além de ter que ter todos esses equipamentos, precisam sim de habilitação e de carteira realmente de categoria A ou ACC. Aí você vai falar, pô, mas por que você está falando isso? Pô, ciclomotor é gasolina, você fala de elétrico. Por causa disso que vocês vão ver aqui na frente. Aqui tem alguns exemplos de ciclomotores de 50 cilindradas, tanto de bicicletinhas que são adaptadas, até também motos que já vem pronta assim, tem de todos os tipos, até mesmo triciclos. E aqui, por isso que eu estou falando disso de ciclomotores. Aqui na resolução do CONTRAN 315 de 2009 e a alterada 465 de 2013,
ela equipara alguns veículos elétricos, salvo alguns, que eu vou falar aqui embaixo, ela fala aqui, os cicloelétricos são equiparados aos ciclomotores, portanto, os veículos elétricos precisam de emplacamento e habilitação. Porém, ele dá uma ressalva aqui embaixo que existem alguns veículos elétricos que não são encaixados como ciclomotores, dependendo de algumas características que a gente vai passar agora aqui, tá? Que vai estar aqui embaixo para vocês verem. Aqui ele fala basicamente que tanto veículos elétricos que são novos, que saem novos assim, quanto que são montados depois de comprar uma bicicleta que se adaptou a energia nela, um motor elétrico também encaixa como ciclomotor, salvo as coisas que eu vou falar aqui embaixo. E aqui ele tem, mais uma vez, falando todos que você precisa, um veículo elétrico precisa ter tudo isso aqui, porque ele é considerado um ciclomotor, salvo alguns que eu vou falar agora aqui. E aqui ele tem falando também quais veículos elétricos que são considerados ciclomotores. Como vocês estão vendo, até aqui, esses veículos que estão aqui precisam de habilitação e emplacamento, galera. Deixa aqui nos comentários quantos você já viu na sua cidade, enfim, na rua, andando desses tipos de bicicletas aí emplacadas. E quantas delas você já viu com o motorista habilitado. Como eu disse, pode ficar bem diferente da realidade, mas perante a lei é isso que acontece. Porém, como disse aqui, existem algumas que fica excepcionado da equiparação, ou seja, os veículos que a gente vai falar aqui, eles ficam excepcionados, eles não são equiparados aos ciclomotores, portanto, não precisam de habilitação e não precisam também de emplacamento. Todos os elétricos precisam, menos esses aqui, acho que ficou bem claro. E aqui vem falando que a gente tem que andar, aquelas coisas de sempre que a gente sabe, até 6 km por hora em lugares que tem pedestres. Em ciclovias a gente pode chegar a 20 km por hora. Se a gente passar disso, a gente já tem que entrar como ciclomotor. Aqui é interessante que, acredito que seja, mesmo que o seu veículo elétrico passe dos 20 km por hora, mas você não pode andar. Se você andar mais de 20 km por hora em uma ciclovia, você já vai estar errado, mesmo se não for um ciclomotor. É bem complicado, mas acho que deu para entender. E aqui também vem falando que tem que ter um indicador obrigatório, que é de velocidade, campainha, lanterna, enfim, aqueles esquemas que a gente já sabe. E aqui que vem a coisa mais interessante, que ele fala que os veículos que são excepcionados, ou seja, os veículos elétricos que não são equiparados aos ciclomotores, portanto, não precisam de habilitação e também não precisam de emplacamento, são os veículos que têm dimensões e larguras e comprimentos iguais ou inferiores ao de uma cadeira de rodas, que são especificados na NBR tal. Eu tenho aqui a NBR aberta e vou falar para vocês aqui qual é a especificação. Como vocês estão vendo, uma cadeira de rodas na NBR, ela tem até 1,15 m de comprimento e até 70 cm de largura. Então, o que a gente pode tirar disso? Veículos elétricos que têm menos de 1,15 m de comprimento e menos de 70 cm de largura não são equiparáveis a ciclomotores, portanto, não precisam de habilitação e também não precisam de emplacamento. Então isso entraria aí muitos patinetes elétricos, principalmente aqueles da Yellow e tudo mais, que são veículos que têm menos de 1,15 m, acho que tem pouca coisa menos do que isso. Se eu não me engano, um patinete, um Foxton B08, não me lembro de cabeça, mas acredito que tenha por volta de um pouco menos de 1,10 m, entre 1,7 e 1,8 m, até no máximo 1,10 m, então ele ainda seria menor do que uma cadeira de rodas, e obviamente tem menos de 70 cm de largura, então você não precisaria de emplacar o seu patinete pequeno e também não precisaria de habilitação. E ainda tem mais uma coisa, que mesmo veículos maiores do que isso podem ser considerados não ciclomotores, que é o que vocês vão ver agora aqui. Aqui tem alguns exemplos de veículos que são equiparados a cadeira de roda, então esses obviamente não precisam de habilitação nem emplacar. E aqui ele fala que alguns veículos que, mesmo que sejam maiores do que uma cadeira de roda, mas se cumprirem todos esses aspectos aqui, eles não precisam de habilitação, porque eles não são ciclomotores. Quais são esses veículos? Como vocês estão vendo aqui, basicamente esses veículos são veículos elétricos em geral com potência nominal máxima de até 350 watts, então bicicletas de 350 watts que chegam até 25 km por hora, então são bicicletas, veículos que têm 350 watts e chegam até 25 km por hora, e também eles têm que ser dotados de sistema de garantia de funcionamento que somente quando estou pedalando. Como assim? Basicamente ele está falando, como fala aqui também, com todas as letras, que não pode ter acelerador, galera. A bicicleta elétrica não pode ter acelerador, ela só pode ter aquele pedal assistido, porque quando você pedala, o motor aciona e te ajuda aí. Você não tem como acelerar. Então se a bicicleta elétrica tiver tudo isso que vocês estão vendo aí, tiver até 350 watts, chegar até 25 km por hora só, se ela tiver sem acelerador, só você ajudar o pedal assistido, e também se ela não tiver acelerador, e também se ela tiver todas essas questões aí, indicador de velocidade, campainha, tem que ter tudo isso. Como tem aqui, deve cumprir todos
todos esses requisitos para não se enquadrar como ciclomotor. Portanto, mesmo que uma bicicleta elétrica seja maior do que uma cadeira de rodas, como ele diz lá, se ele tiver todos isso daí, não tiver acelerador, enfim, mesmo assim, ela sendo maior, ela não se equipara como ciclomotor e logo não precisa de habilitação e também não precisa de emplacar. Então, como eu já sempre falei em outros vídeos, é complicado, mas acho que está dando para entender. E aqui ele vem dando uns exemplos, como já viram aqui, bicicletas que tem pedal e que você não tem acelerador. Você é obrigado a pedalar para ela te ajudar, não é um veículo que você pode acelerar. Nesse caso aqui, não precisaria de habilitação mesmo sendo maior que uma cadeira de rodas, tá bom? E aqui vem falando aqui aonde você deve conduzir, né? Que você tem que conduzir na faixa da direita, faixa de rolamento, enfim. Já não é o propósito do vídeo, mas também tá aí para vocês verem, é bem legal vocês lerem isso aqui. E também aqui vem mostrando na prática que a gente tem que andar, né, em rodovias que tem que andar sempre que a rodovia for provida de acostamento, deverá transitar por esse, ou seja, a gente tem que sempre transitar em acostamento das rodovias e se não tiver na faixa da direita, enfim. Isso daí não é o foco do vídeo, mas está vendo aqui. Aí aqui fala que os veículos elétricos, aqui é aquilo que eu falei lá em cima que ia estar escrito aqui, que justamente é que esses veículos elétricos, consta a resolução do CONTRAN que está aqui, sendo que é de dia 28, em que encerrou o prazo para todos os veículos ciclomotores que fossem registrados, licenciados e emplacados. Como disse, todo ciclomotor ou veículo elétrico que exceda o tamanho de uma cadeira de rodas e não seja, e tem acelerador, vamos botar assim, precisa sim ser emplacado, tá bom? Então, e aqui também embaixo fala que dessa forma também, além de emplacar, precisa ser, não sei se é aqui que fala, não me lembro agora. Tá aqui embaixo. Aqui é a habilitação. Como disse, todos os veículos, todo ciclomotor, todo condutor de ciclomotor necessita possuir a carteira A ou ACC, como disse lá em cima. Então, se é ciclomotor, você precisa de emplacar e precisa da carteira. E é legal que aqui ele até mesmo fala como é feita a multa, tá? Ele fala que em caso de ausência de placa deve ter número do chassi, série do quadro e apreensão do veículo. Fala aqui, ó, todo condutor nessa categoria. Aqui ele fala de providências administrativas, que ele fala que se a pessoa não tiver a remoção ao pátio, então aqui ele fala para remover seu veículo elétrico, e aqui também, se o condutor for habilitado em outra categoria, tecnicamente também teria que remover. E aqui também fala outras coisas, como que a questão da penalidade, que é a infração gravíssima, que é multa gravada em 3 vezes, blá blá blá, aquelas coisas que não é o foco do vídeo, embora seja muito importante, mas não é o foco aqui do vídeo, só para vocês verem que de fato é proibido. Aqui tem também mais uma vez falando sobre várias outras coisas que vocês podem ler, mas eu acho que já foi realmente respondido. Aqui tem outras coisas, então acho que de fato é interessante vocês lerem tudo isso. Eu vou ver se deixo aqui na descrição esse PDF para quem quiser baixar e ler com calma, vai ser muito legal. Mas eu acho que está respondido a pergunta de muitos. Basicamente, galera, como vocês estão vendo aí, qualquer veículo elétrico que seja maior, que tenha acelerador e que seja maior do que uma cadeira de roda, precisa sim ter emplacamento e precisa de habilitação. Aí me fala uma coisa, aquelas bicicletas, estilo aquelas Souza Bike, aquelas bicicletas, essas que eu mostrei aqui em cima, vocês já viram alguma dessa emplacada? Talvez exista, mas com certeza é muito raro essas bicicletas aqui emplacadas. Essa E-Club e também esses modelos tipo Souza Bike, né? E também, outra coisa que é engraçado, muitos patinetes elétricos passam desse tamanho. Então mesmo patinetes elétricos aí, por exemplo, eu acredito que um S10, um S11 e vários outros patinetes do Brasil aí, patinete da linha 0, 08, 09, aliás 010, talvez o 08, 09 também entre nisso. Enfim, vários patinetes elétricos entram também. Então será que a gente tinha que emplacar patinetes elétricos? Realmente, como disse, é um misto danado, não dá pra saber exatamente. Na lei, segundo tá aqui, talvez precisasse de emplacamento de patinetes elétricos, que não faz nenhum sentido. E também, como vocês estão vendo, motos elétricas todas precisariam sim. Aquelas motos elétricas, como fiz vídeo aqui no canal e falei lá, que ao rigor da lei precisaria sim, mas que basicamente ninguém implicaria com isso, como aqui está provado, aquelas choppers elétricas teoricamente precisariam de emplacar e precisariam de habilitação. Mas é muito raro acontecer algum policial encrencar com isso, realmente, porque de fato, como disse aqui, é uma coisa que é difícil o policial ter conhecimento, primeiro de saber se o veículo em questão que está lá, ele preenche todo isso daqui, que são coisas de, tem ou não tem acelerador, entendeu? É muito complicado, o policial tá lá com uma trena medindo o seu veículo, e muitos mesmo policiais não sabem nem mesmo qual é a regra. Como disse, é tão complicado
que é até difícil. E esse documento até mesmo prova isso, que é um documento para apresentar para os policiais quais são as leis e como eles devem agir. E tão complicado que é definir se precisa ou não de habilitação. Mas esse vídeo já ficou muito longo, espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem aqui do vídeo e que esse vídeo sirva aí para ilustrar sempre que alguém me perguntar. Tá aí o vídeo, é basicamente isso aí, galera. Então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreva no canal para não perder quando sair mais conteúdos de dicas de patinete, de moto, scooter elétrico, todos os veículos elétricos. Um forte abraço e até a próxima.